Vou falar um pouquinho primeiro, me apresentar, quem eu sou. Falando de liderança, uma das principais características de um líder é se conhecer. Líder que não se conhece, que não sabe aonde quer chegar e não sabe quem é um líder perdido. Então, primeira coisa, você precisa se conhecer. E um dos princípios de liderança é a honra. Então eu coloquei algumas fotos aqui, talvez até algum deles vão até ficar bravo comigo pelas fotos que eu coloquei, mas eu gosto de foto que realmente representa quem as pessoas são para mim, e que realmente representam momentos que realmente marcam essa pessoa na minha vida. Porque foto de Natal é maravilhoso, foto ali, todo mundo de terno e gravata, é muito bonito, mas às vezes não representam quem elas realmente são para nós. Então eu quero primeiro começar a falar aqui pelo meu lado direito. Ali na foto de cima, eu estou sentado ali com meu pai, né? Senhor Toninho Teruel, né? Tinha um radialista em Campinas que ele falava assim: Toninho Teruel da Casa do Papel, é a empresa do meu pai. E essa foto representa muito quem nós somos, porque nós estamos aqui na mesa do aniversário dele de 70 anos, e ele estava ali me aconselhando, e eu pedindo conselhos para o meu pai. Então meu pai é esse grande conselheiro, é o meu porto seguro, em quem eu posso realmente recorrer no dia difícil. E meu pai é um empreendedor nato, né? Eu trabalho com embalagem descartável e produto de limpeza. Eu costumo dizer que meu berço foi uma marmita de isopor, né? Porque a nossa casa sempre esteve envolvida na empresa, e o meu pai foi quem me ensinou a ser quem eu sou como empresário e como pessoa. Então quero honrar a vida dele. A segunda foto do lado é com o meu pastor Edmar Fonseca, né? E pastor, ele manda um abraço, pediu autorização para nós estarmos aqui hoje. Ele falou: manda um abraço em meu nome. Pastor Edmar é um líder que desde que eu conheci a Jesus foi minha referência. Em tudo que eu fiz sobre ministério, ele sempre foi a minha referência. Num tempo que eu fui para uma outra igreja da mesma denominação e fui pedir um conselho para ele. Eu falei: pastor, olha, está acontecendo assim. Era minha noiva na época, me sentia chamado para aquela igreja. Ele disse: Danilo, fique no centro da vontade de Deus. O lugar mais seguro que existe é no centro da vontade de Deus. Então, meu pastor. E embaixo está aqui o pastor Jonas, é o meu pastor conselheiro, né? O meu pastor que todas as vezes que eu preciso chorar no ombro de alguém, é o pastor Jonas. E essa foto para mim é muito icônica, porque nós fizemos uma viagem junto para a Turquia, conhecendo as igrejas dali do Apocalipse, e essa foto com o pastor Edmar é um momento que nós tivemos junto, num tempo de férias, muito marcante para mim. Então quero honrar a vida deles. E uma outra característica do líder, ele tem que saber as suas prioridades. E a minha maior prioridade, depois do Senhor, é a minha casa e a minha família. Então ali hoje eu sou pai do Gabriel e da Rafaela. Gabriel tem 15 anos, ama servir a Deus. Gabriel chega em qualquer culto, ele ajuda na recepção, ele carrega a cadeira, ele é aquele que recolhe o lixo, e um menino extraordinário. E a Rafaela, de 13 anos, geniosa, forte nas suas decisões, uma menina maravilhosa, apaixonada por Jesus. E minha esposa, a Roberta, nós somos casados, vamos fazer 20 anos de casado agora em janeiro desse ano. Também pastora, serve a Deus com uma paixão, participa de um ministério maravilhoso de mulheres. Não sei se vocês conhecem, até indico, pastor, é um ministério chamado Be Amazing. É um trabalho para mulheres, e ela tem sido levada pelo Senhor, Brasil, fora do Brasil, para ministrar nesse ministério. Então essas são as minhas prioridades. Então primeiro ali a foto bonita na nossa Assembleia Geral, que aconteceu esse ano, lá nos Estados Unidos. E a segunda, todo mundo ali comendo um lanche, sentado, junto. A nossa família é isso.
Então eu gosto de foto que representa realmente quem nós somos. Bom, falando ainda sobre essa questão um pouco do quem eu sou, eu quero ler esse texto com você que está em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, que diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. Eu gostaria de fazer uma oração antes de nós avançarmos. Assentado mesmo, se você puder fechar os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por nós estarmos nessa casa, Senhor. Casa essa, Senhor, como diz a Tua palavra, casa de oração. Lugar onde o Senhor se faz presente, porque o Senhor nos promete que quando nós nos reunimos, o Senhor estaria no nosso meio. E nessa noite, Senhor, não é diferente. O Senhor está neste lugar. E eu quero pedir, ó Pai, que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, esteja falando com cada pessoa aqui, Senhor. Pai, nas questões técnicas, nos capacitando, Senhor, para glorificar o Teu nome através do nosso trabalho. Nas questões, ó Deus, familiares, emocional, ó Deus, abençoando cada coração, Senhor. Que nós possamos sair daqui nessa noite com a convicção de que o Senhor falou à sua igreja, Pai. É isso que nós desejamos, ouvir a Tua voz, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém e amém. Quando nós conhecemos a Jesus e conhecemos a palavra de Deus, é transformador. Porque a palavra, ela é a verdade e ela nos liberta. E ela nos leva a experimentar aquilo que nós sozinhos não poderíamos experimentar. Então eu sempre digo que nós, como empresários, empreendedores, líderes, nós temos o privilégio de conhecer a verdade da palavra de Deus, que em si já é suficiente para nos auxiliar em todas as nossas necessidades. Na palavra de Deus nós encontramos resposta para tudo que nós precisamos, inclusive para a vida financeira, com mais de 2.000 versículos sobre o assunto. A palavra de Deus, ela é rica, poderosa e eficaz. E melhor ainda do que isso, e pode ficar melhor, é porque nós temos a presença do Espírito Santo, que nos auxilia e nos ensina no caminho que nós devemos andar. Então nós, como empresários cristãos, nós temos o privilégio de saber que nós não estamos sozinhos. Primeira questão que eu quero trazer ao seu coração, porque a liderança, ela é muito solitária. Geralmente, o líder, ele sofre muito sozinho, com as suas dores, com as suas indagações, com as suas limitações. Não que isso seja a verdade e que deva ser assim. Geralmente ela o é assim, mas reuniões como essa estão sendo promovidas exatamente para que não seja, para que você possa ter pessoas com as mesmas dores, as mesmas necessidades, e que junto vocês possam crescer. Então, nos 5 minutos que nós estivemos aqui, nós estivemos com um casal, e nós já conversamos e vimos aqui coisas maravilhosas, e que nós podemos compartilhar e nos ajudar, network, quanta coisa boa que nós podemos fazer. Mas, o que eu quero dizer para você é que você tem algo mais do que o mundo. Entenda que eu estou falando do mundo, o mundo daquele que não conhece a verdade da palavra de Deus, que o mundo não tem. Nós que temos o Espírito Santo e o conhecimento da palavra, nós experimentamos de algo que o mundo não tem. Eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã, mas o Senhor já o conhece. Deus sabe de todas as coisas. E aqui entra uma questão de uma capacitação divina sobre a nossa vida. Nós que conhecemos a Deus, experimentamos de uma capacitação que vem do Senhor. Esse texto de Gênesis vem falar sobre a questão da criação, quando Deus cria o homem. A criação toda, você já conhece a história que o Senhor vai trazendo à existência todas as coisas pela palavra. Mas, quando Ele vai criar o homem, Ele não simplesmente usa da palavra. Ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança, do pó da terra, como nós vimos aqui,
E diz a palavra de Deus que ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Diferente de toda a criação, na criação do homem o Senhor coloca de si mesmo, a sua imagem e a semelhança. Esse é o poder de Deus que habita em nós. Infelizmente nós sabemos que Adão e Eva lá no Gênesis perderam este privilégio por causa do pecado, mas nós reconquistamos de novo pelo sacrifício do Senhor Jesus, e nós o temos hoje a mesma condição pelo Espírito Santo. Discernimento e capacitação de Deus para as nossas vidas. Então, falando de liderança e sendo cristãos, a primeira ciência que você tem que ter sobre a sua vida, que você tem uma capacidade fornecida por Deus. Deus tem algo para você e na sua vida. Você não está mais sozinho e por si só. Eu tenho certeza que se nós conversarmos com alguns de vocês, nós vamos colher alguns testemunhos maravilhosos daquilo que o Senhor tem feito e tem testemunhado sobre a vida de vocês. Eu vou contar aqui rapidamente um testemunho que está acontecendo comigo agora, que eu tenho convicção disso, que o Senhor está envolvido com tudo na minha vida e Ele é quem tem me capacitado a ser quem eu sou. Minha esposa, em janeiro deste ano, ela teve um sonho. E nesse sonho, resumindo, ela recebia uma criança de uma enfermeira e a criança dizia para ela: olha, essa criança ela tem 10 meses. Ela é perfeita e ela tem 10 meses. E minha esposa pergunta para ela, fala: mas e como que ela se chama? E a enfermeira dizia no sonho: ela chama Bianca. Tem alguma Bianca aqui? Não? E ela disse: se chama Bianca. E aí minha esposa falava assim: sim, porque eu quero fazer o meu marido feliz. Teve esse sonho. Quando ela compartilhou comigo, ela falou assim: amor, será que nós vamos receber uma criança? Será que eu vou engravidar depois de tanto tempo? Eu falei: não, mulher, vira essa boca para lá. Deus tem algo para nós aqui que já passou a nossa fase das crianças pequenas. Nós já estamos curtindo aqui os filhos crescidos, brincando com ela. Falei: mas sonho nunca é literal, né? É alguma revelação de Deus para algo que vai acontecer. Então eu disse para ela: manda um áudio para mim, quando acontecer isso, você faça isso. Manda um áudio para mim contando o sonho com detalhes. E nós temos na nossa casa uma agenda compartilhada no nosso celular. E falei: vai lá na agenda e marca 10 meses desse sonho. Muito bem. Ano seguiu, correu, as coisas avançaram, muitos projetos, muitas coisas acontecendo, sonhos do nosso coração. Nós estávamos precisando alugar um outro espaço, porque o espaço que nós tínhamos na empresa já não estava mais sendo suficiente. E um belo dia, 2 prédios do lado da nossa empresa vagou, né, para aluguel um prédio, 580 metros quadrados, de salão. E eu falei: eu acho que vai encaixar com a gente. Liguei para a proprietária, conhecia, marcamos no dia seguinte para conversar. Ela já tinha algumas propostas. Eu e minha esposa acordamos de manhã, tomamos café, indo para a empresa, toco o nosso celular 8 horas da manhã, nos 2 celulares, lembrando que fazia 10 meses do sonho que ela tinha tido, exatamente naquele dia. Eu disse: meu amor, Deus tem algo. E aí tivemos um tempo maravilhoso com a proprietária do prédio, pudemos orar com ela, momento delicado que a família viveu, falamos de Jesus e nós alugamos aquele espaço. E aí está surgindo uma nova empresa que eu nem imaginava. Nós vamos entrar no ramo de drogaria e farmácia. Se houver alguém aqui que queira me dar instrução, estou a todo ouvidos. Quem fez isso? Quem me dá a convicção e a certeza de que o Senhor está nesse negócio? É o próprio Deus. Então eu creio muito que a nossa liderança não está embasada somente nos nossos quereres, os nossos desejares, naquilo que Deus tem para a nossa vida. Bom, avançando, liderança. Eu vi que vocês têm lá no Instagram do Checklist falando sobre esse livro. Eu geralmente vou colocar num dos cantos aqui alguns livros de indicação durante esse tempo de palestra. Então, esse foi um livro revolucionário na minha vida.
5 Níveis de Liderança, de John Maxwell. Esse livro, ele mexeu muito comigo, porque eu já, líder na empresa, por descendência, tudo que aprendi muito com consultores. Eu não tenho formação formal, mas tive excelentes professores durante o tempo de consultoria, e eu não tive tempo de fazer faculdade. Trabalho desde os 12 anos de idade. Meu pai, empreendedor, empresário, mas aquele que cria casca grossa na gente. Então, trabalhava desde os 12. Com 16 anos, a nossa empresa praticamente entrou em falência. Foi na época da conversão do meu pai. E eu, com 16 anos, assumi a gerência de uma loja. Menino de 16 anos. E então, cresci nesse meio. Passei por muitas dores, vivi muitas coisas. Mas o Senhor Jesus alcançou a nossa casa, e a empresa teve a sua reviravolta, crescemos, e num determinado momento, buscando conhecimento, me deparei com esse livro. E eu sempre achei que, sendo cristão, sendo pastor, eu era um bom líder. E quem já leu esse livro, ele tem algumas tarefas práticas ali. E uma das primeiras tarefas práticas que ele tem é, olha, tem aqui um questionário, pega esse questionário e passa para os seus colaboradores. E eu, no meu orgulho, tranquilo, peguei o questionário, tinha que responder de forma secreta, para que a pessoa tivesse liberdade para responder tudo que ela tinha. Quando fui ler, uma decepção. Achava que era um líder compreensivo, parceiro, incentivador, e muitas respostas, uma das perguntas era, o seu líder se preocupa com os seus sonhos? E a maioria das respostas foi, ele nunca me perguntou sobre os meus sonhos. O seu líder sabe quem são os membros da sua família? E muitas respostas foram, ele nunca me perguntou se eu sou casada, se eu tenho filho, quem é a minha esposa. E eu confesso que quando eu recebi aquele questionário, eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. E aí aquele dia o Senhor inclusive falou comigo, dizendo, você tem sido pastor aonde? Somente lá na igreja e na sua empresa. E ali eu tive o conhecimento do que realmente era o chamado de Deus para a minha vida, e entendi que a minha empresa fazia parte do meu chamado. Tem um livro maravilhoso que chama assim, Minha Empresa, Meu Púlpito. Vale a pena ler. E a partir dali eu tive que ter algumas mudanças de mentalidade e de atitude. E uma das coisas que esse livro me ensinou e que me marcou muito sobre a liderança. A liderança, ela não deve ser uma posição. Eu fui colocado como líder. Eu estou colocado como líder. Eu sou o proprietário da empresa por posição. Eu sou o empresário por posição. Eu sou o líder dessa área por posição somente. Liderança tem que ser um processo. Quando nós falamos de liderança influenciadora, você tem que entender, mais uma vez, o porquê você está ali. Liderança não é para cumprir e bater metas somente. Cumprir e bater metas somente, as pessoas podem conseguir por desejo só. Liderar vai muito além disso. Liderar é você entender que existem pessoas envolvidas naquilo que você faz. E quando nós falamos de pessoas, nós estamos falando de vários mundos se relacionando e colidindo entre si. Cada um com a sua necessidade, cada um com a sua dor, cada um com as suas expectativas. E o líder tem que ser aquela pessoa que consegue direcionar todas essas pessoas no mesmo rumo e numa mesma direção. Esse é o desafio. Só que para você ser o líder, você tem que entender que há um processo para isso. Quando eu cheguei na Igreja do Nazareno Nova Europa, que eu voltei para lá,
o pastor Edmar me convidou para fazer parte da equipe pastoral. E eu disse para ele, olha pastor, eu estou voltando aqui para a igreja agora, numa direção de Deus, o Senhor falou comigo, mas deixa a igreja me conhecer. Deixa eu chegar, me relacionar com a igreja, deixa a igreja me conhecer. E ele disse, não. Você tem que entender que você está chegando para ser um líder. E aí sim, você vai ganhar a sua liderança por reconhecimento. Eu lhe darei a liderança por direção. Mas você vai conquistar a liderança por reconhecimento. Isso é o processo. As pessoas podem te seguir como líder somente por posição. Trabalho com essa pessoa porque ela é meu chefe e ponto. Porque eu preciso do salário e ponto. Porque eu preciso do dinheiro do que eu estou fazendo aqui e ponto. Não existe uma relação de admiração. Simplesmente, ele é meu chefe. E a gente sabe que essa relação geralmente é uma relação de amor e ódio. Tenho que conviver com ele, mas não gosto do meu chefe, do meu líder. E aí, geralmente, chama de chefe. Quando tem admiração é que vai virar o nome de líder. Então, isso é um processo. Como funciona esse processo? A pessoa tem que conhecer quem você é e você também conhecerá quem a pessoa é. E quando ela te conhecer neste processo, ela vai te reconhecer como um líder. Danilo, mas como eu faço isso? Olha, existem várias técnicas, existem várias formas, mas a primeira e a principal delas que eu quero dizer para você é: se importe com as pessoas, com quem elas são verdadeiramente. Eu acredito muito na liderança que está envolvido diretamente com o processo. Entenda, não estou falando que a liderança está envolvida no processo operacional, mas a liderança é envolvida no processo. É aquela pessoa que ela está junto com você no que você precisa. Estou tendo dificuldade, há alguém que eu posso pedir ajuda? Se há alguém que eu posso pedir ajuda é para o meu líder. Não, eu peço ajuda para todo mundo que está ao meu redor, mas eu não vou pedir ajuda para o meu líder. Porque se eu pedir ajuda, eu estou perdendo ponto. Se eu pedir ajuda, eu vou ser massacrado e etc. Porque não é um líder por admiração. E muito mais do que isso, o líder por admiração é aquela pessoa que está com você não só pelo salário, mas por quem você é e por quanto você o inspira. Essa semana eu tive uma experiência maravilhosa que encheu meu coração de alegria. Um dos meus gerentes, uma pessoa muito capaz, comentando com outra pessoa perto de mim, disse, tal empresa me ligou e me fez um convite. Eu tenho um problema de TDA. Eu não consigo me concentrar nas coisas. Então eu sou aquele cara que quando senta no restaurante, fica prestando atenção na conversa dos outros e fico em volta e minha mulher brigando comigo. Presta atenção no que eu estou falando. Então ele estava falando com outra pessoa aqui, mas eu estava prestando atenção. Ele disse, e eles me fizeram uma proposta. Mas eu não troco o ambiente que nós temos aqui por essa proposta. Eu falei, glória a Deus, Jesus. Tem sido real o que está acontecendo com a gente. Então, te aconselho, leia esse livro e entenda que a sua liderança é um processo. As pessoas irão te reconhecer como líder e se permitirão ser influenciadas por você com o tempo. Isso não acontece de uma hora para outra, isso é um fato. Bom, e aí eu creio numa base. Não sei se vocês já viram esse cara aqui, Marcos Lemones. Marcos Lemones, ele tem um programa de televisão muito famoso, O Sócio, né? Quem é empreendedor, se não assistiu, assiste. É muito legal de ver. É um multimilionário nos Estados Unidos, com investimentos no mundo todo. E ele desenvolveu uma tese sobre os 3 P's. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso. A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi numa entrevista do Abílio Diniz. Quando o Abílio Diniz ele foi
tirado do Grupo Pão de Açúcar, né? Sacado naquele momento do Grupo Pão de Açúcar, ele já tinha muitos investimentos em várias áreas. Uma das áreas que o Abílio Diniz tinha investimento era na área de granja. Então ele tinha uma granja, né, onde fornecia ali ovos orgânicos. E ele se ele não é o maior, é um dos maiores produtores de ovos orgânicos do mundo. Ele tem 14 milhões de aves, né? E aí, nessa entrevista, perguntaram para ele: Abílio Diniz, como assim? Você sai de um grupo tão grande e você está focando agora num processo, como lidar com essa diferença tão grande, de granja para a sua rede varejista tão grande? E ele disse: olha, uma empresa se resume a 3 coisas. Qualquer empresa, em qualquer segmento, são os 3 P's. Pessoas, processo e produto. Aqui está numa ordem específica. O maior capital de uma empresa é o capital humano. O maior investimento que uma empresa deve fazer deve ser sob o capital humano. Sem pessoas não adianta nada. Não adianta você ter processos e não adianta você ter produtos. Apesar que nós estamos beirando aqui a questão da IA e que logo, logo vão estar fazendo por si só, mas não adianta, vai ter que ter gente lá. Pessoas, uma empresa que não foca a sua estratégia e a sua gestão em pessoas está fadada a encerrar as suas atividades. Isso é um fato, porque pessoas é que fazem acontecer. Você pode ter um processo maravilhoso, produto de excelente qualidade, e que sem pessoas não irá acontecer nada. E agora, falando de liderança, entenda, você pode ter muitas características maravilhosas, muita capacidade, mas você sozinho nunca atingirá todo o potencial que você pode ter com outras pessoas. Tem gente que vai dizer: ah, não, mas eu não consigo lidar com pessoas. Ok, contrate quem consiga. Eu não sei lidar com pessoas. Estude, busque conhecimento e você tem que aprender a lidar com pessoas. Empreendedor é lidar com pessoas. Eu entendi há alguns anos que a minha empresa não vende embalagem descartável, não vende produto de limpeza e os meus e-commerce não vendem outros itens, porque o meu trabalho, na verdade, é cuidar de pessoas. Se eu for habilidoso em lidar com pessoas, a minha empresa terá sucesso. Você não chega sozinho muito longe. Teve um tempo que a nossa igreja tinha um slogan, né? Que era juntos, quem lembra certinho, agora fugiu aqui. Juntos somos mais fortes, melhores e vamos mais longe. Com outras pessoas, a sua capacidade aumenta e muito. Então entenda, você precisa lidar com pessoas. E aí, então, estou falando com vocês de pessoas, mas continua. Processos e produtos. Existe algo que, se não for feito, você não irá conseguir lidar com as pessoas falando de escala. Eu quero escalar a minha empresa. Né? Você vai precisar primeiramente de pessoas. Mas para que as pessoas tenham todo o seu potencial desenvolvido, você terá que ter bons processos. É impossível falar de gestão de pessoas sem falar de gestão de processos. Porque quando nós falamos sobre a gestão de conflitos de pessoas, 80% dos conflitos de pessoas relacionados a uma empresa está ligado aos processos e à cultura dessa empresa. A maior parte das vezes o problema não está realmente nas pessoas. O problema está nos processos ou na cultura que essa empresa tem.
Então, desenvolver bons processos vão desenvolver boas pessoas. Por quê? Tem gente que vai me dizer o seguinte: olha, não, mas o processo tem que fazer as pessoas trabalhar como um robozinho. Não é isso. O processo não vem para aprisionar. O processo ele vem para libertar. Quando nós passamos por essa implantação de processo na nossa empresa, o mais difícil não foi para as pessoas, foi para os líderes. Foi para nós mesmos. Por quê? Nós gostamos de fazer as coisas do nosso jeito, da maneira que nós achamos melhor, da maneira que nós entendemos que é o melhor. E quando você começa a transformar isso em processos descritos, você vai vendo que o seu jeito não é tão bom assim. Existe outra forma de fazer. Existem pessoas que estão do seu lado, que conhecem muito mais desse processo e com muito mais capacidade para desenvolver esse processo do que você mesmo. Então você tem que entender que você precisa, se você deseja ter uma empresa de sucesso, você precisa desenvolver processos escritos. Existe uma metodologia para isso, que é aqui o BPM. Existem outras metodologias. Existe um livro falando de BPM, que é BPM para Todos. É um livro bem técnico. Se você realmente quer aprender a fundo sobre o assunto, você pode comprar esse livro. Mas ele é um livro muito técnico. Existem pessoas muito capacitadas para te auxiliar nesse processo. E aí, quando você entra aqui, existe uma metodologia de implantação, de como fazer, de como monitorar. Mas foi radical na minha vida profissional e na minha empresa quando foram implantados os processos escritos. E aí é maravilhoso quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente vê como a palavra de Deus, o nosso Deus, é poderoso e maravilhoso em sua infinita sabedoria. O que ele fez? Para que não houvesse o que o homem pudesse dizer, ele pegou a sua palavra e escreveu. E nenhuma vírgula pode ser tirada dali. A palavra de Deus é o nosso procedimento e processo cristão. Quer ser um bom cristão, quer experimentar de sucesso, pegue esses processos e estude-os. Eu fiz um tempo na minha vida, esses dias agora parei, eu peguei a leitura de Provérbios. Tem um livro muito bom chamado Salomão, o homem mais rico que já existiu. É um testemunho de um homem falando sobre quando ele começou a aplicar o livro de Provérbios na sua vida profissional. Hoje ele é um multimilionário. A palavra de Deus tem tudo o que nós precisamos. E a sua empresa precisa ter todos os processos descritos. Hoje na minha empresa nós temos mais de 270 processos escritos. E é libertador. Por que é libertador? Porque as pessoas sabem com clareza o que elas têm que fazer. E param os conflitos interpessoais e a sua liderança pode realmente exercer o poder de líder. Você não precisa mais ficar o tempo todo apagando o incêndio. No início era assim. Eu mesmo queria quebrar as regras dos processos toda hora. Estabeleci o processo. E aí ela falou, gente, não precisa fazer assim. Danilo, está escrito no processo assim. Nós estamos fazendo porque está escrito. É verdade, gente, me desculpa, pode continuar fazendo do jeito que está fazendo. E aí você não depende, uma empresa depende de pessoas, mas ela não pode depender de indivíduos. Inclusive de você mesmo, como proprietário, empreendedor. Imagina se a empresa depende exclusivamente de você e você vem a faltar. O que será da sua empresa? Ninguém sabe fazer mais nada, porque o Danilo não está aqui. O Danilo não consegue tirar férias, porque se o Danilo tira férias, a empresa vira um caos. Você quer saber quando um bom líder? É quando ele consegue se ausentar e tudo continua funcionando. Esse é um bom líder, por um tempo. Ele tem que fazer falta, mas na sua ausência as coisas continuam funcionando. Isso é processo. Então, no primeiro momento, todo mundo resistente na empresa, mas depois que implantou, todo mundo tinha clareza do que tinha que fazer. E os conflitos começaram a diminuir. E nós conseguimos levar a empresa a outro patamar
por este processo. Bom, além disso, quando nós estamos falando de processos, existem os processos relacionados à gestão de pessoas. Nas relações interpessoais, também é necessário que processos sejam estabelecidos. Como se deve falar, em que momento, por quanto tempo. Uma empresa precisa ter a sua gestão também de processos com pessoas. Então, só um detalhe que eu esqueci de comentar, voltando um pouquinho sobre estabelecer processos. Na nossa empresa nós temos um grupo de WhatsApp, onde nós temos um representante de cada departamento nesse grupo do WhatsApp, que nós chamamos de comitê de procedimentos. Os procedimentos não devem ser para congelar as pessoas, mas deve ser para instruir as pessoas de como se deve fazer. E nós incentivamos na empresa que você encontrou uma maneira melhor de fazer, traga essa maneira. Nós estamos prontos para ouvir essa maneira melhor de se fazer. E geralmente quando chega um novo colaborador, uma pessoa de fora, com experiências em outras empresas, em outras culturas, em outros lugares, a gente diz, olha, analise os processos que você está envolvido e dê sugestões. Porque você pode vir com conhecimento que nós não temos, e nós estamos dispostos a aplicar. E aí existe esse comitê de procedimentos. Mais uma vez, todos os procedimentos têm que ser aprovados pelo líder? Não. Tem que ser aprovado por toda a equipe envolvida nos procedimentos. Então, surgiu uma necessidade, um problema aconteceu, uma devolução em um cliente, numa situação que nunca havia acontecido. Então, se levanta uma bandeira dizendo, olha, houve um problema que nós não sabíamos como resolver e nós tivemos que improvisar. Nós não podemos mais improvisar. Então, o líder daquela área vai lá no WhatsApp do grupo de comitê de procedimento dizendo, olha, gente, surgiu uma necessidade, é essa aqui, nós precisamos achar uma solução com todas as pessoas envolvidas. Por quê? Procedimentos e pessoas, elas estão cada uma na sua área. Você sabe disso. Geralmente o departamento de compras tem dificuldade com o departamento de vendas. Departamento de vendas tem dificuldade com a equipe de estoque. E cada um quer defender a sua bandeira. Mais uma vez, falta procedimento de relacionamento de pessoas. Esse comitê ele serve para duas coisas. Primeiro, para que todos os procedimentos sejam desenvolvidos com visão macro. Não só olhando para um departamento ou para um único líder. Todas as pessoas vão querer fazer o procedimento para que todas as pessoas envolvidas possam exercer com a melhor clareza possível. E segundo, une os líderes de cada equipe. Um entendendo que precisa do outro para fazer o processo acontecer da forma mais fluida e mais prática o possível. Procedimento não tem que ser para complicar, tem que ser para descomplicar. Nós temos uma cultura de não papel. Não queremos papel. E eu vendo papel, mas tudo bem. Não queremos papel na empresa. Temos que descomplicar. Tudo tem que ser o mais fluido possível. Máximo de procedimentos automáticos possíveis. E aí entra investimento. Investimento em tecnologia. Você tem que ter um bom ERP para desenvolver a sua empresa. Nós víamos comentando no carro agora há pouco, uma grande empresa na nossa cidade se perdeu porque o proprietário era centralizador, tudo em volta dele, tudo e somente ele sabia como fazer. Infelizmente teve um câncer, faleceu, tudo se perdeu. E a família perdeu os bens porque a empresa veio à falência, os funcionários entraram com processos e a família perdeu praticamente tudo o que tinha. Então, você deve estabelecer processos, procedimentos para que tudo funcione. E aí, falando agora um pouco de procedimento sobre gestão de pessoas. Uma coisa muito importante sobre gestão de pessoas. As pessoas precisam de feedback. A palavra, eu sou péssimo no inglês, gente, mas feedback eu consigo falar. As pessoas precisam de ter retorno. Precisam saber o que está acontecendo. Muitas empresas perdem excelentes colaboradores simplesmente por não conversar com eles.
Um dos nossos amigos que deu uma entrevista no podcast do Daniel, o Daniel tem um podcast maravilhoso, né, que chama ConectaCast, né, o empreendedor de verdade, é isso? Né? Ele tem um podcast maravilhoso e ele leva algumas pessoas e falando ali das suas dores, ele levou um dos nossos amigos, que é especialista na área de gestão de pessoas, e ele falava exatamente isso. Olha, as pessoas precisam saber e ter a oportunidade de entender que elas estão erradas e no que elas têm que melhorar. Feedback não é se reunir com uma pessoa e só malhar a pessoa e falar coisa ruim. É falar, ó, ponto bom e ponto de melhoria. Né? O que a pessoa tem de pontos positivos e pontos de melhoria. Mas entenda, feedback tem que ser simples e direto. Esse livro é muito bom. Como fazer amigos e influenciar pessoas. E uma das questões que esse escritor ele coloca, ele diz o seguinte: as pessoas querem ouvir e dão atenção às pessoas que realmente estão preocupadas com as suas necessidades. Se o que essa pessoa está dizendo não condiz com as necessidades que eu tenho, facilmente eu perco minha atenção e me desvio. Por quê? Cada um está procurando suprir as suas necessidades. Então, reuniões de feedback é exatamente para você entender. E essas conversas de forma constante, feedback é isso, conversas de forma constante, se possível agendadas, com dia e hora, com tempo para começar e para terminar. E às vezes esse tempo ele se estende. Por quê? Porque a pessoa chegou com uma necessidade e que você vai suprir, que vai além da empresa. Acima de tudo, eu sou um servo de Deus aonde quer que eu esteja. Às vezes as pessoas chegam com necessidades que vão além do dinheiro, que vão além de processos, que vão além... Ela precisa de um conselho. Ela precisa ouvir falar de Jesus. E às vezes é nessa oportunidade que eu, como proprietário dentro da minha cultura, tenho a oportunidade de fazer isso. Mas na reunião de feedback você vai ter condição de dizer à pessoa como ela verdadeiramente é vista por você. Infelizmente nós vemos muitas situações de empresários que dizem e falam mal do seu funcionário, do seu colaborador para todo mundo. Ele chega em casa, ele fala mal do colaborador para a esposa, ele encontra um outro empresário, ele fala mal do colaborador. Mas tem uma única pessoa que não sabe de tudo isso que ele está falando, que é o próprio colaborador. Ele não sabe que ele está errando. Ele não entende com clareza que o que ele está fazendo errado. E aí a pessoa, quando vai demitir, é aquela surpresa. Por que você está me mandando embora? Eu? Eu não faço isso que você está me falando. Ele não teve a oportunidade de corrigir o que ele estava fazendo errado. Então você precisa ter conversa constante com a sua equipe. E essa conversa ela tem que ser simples e direta. Não é ficar floreando. Não, olha, viemos ter... Você pode fazer isso com equipe, reuniões específicas com equipe de direcionamento, de forma contínua ou não. Então, por exemplo, na nossa empresa, nós temos uma reunião semanal, que é uma reunião com todos os líderes, para dar o direcionamento daquela semana. Mas é uma reunião que dura no máximo 10 minutos com 12 pessoas. Rapidamente, 10 minutos, todo mundo tem que falar o que precisa como direcionamento. Beleza? Todo mundo já sabe o que está acontecendo, o que precisa ser feito. Agora, existe a reunião one-on-one, como diz o Leandro, 1 a 1, onde, com calma, vai perguntar, e aí, como é que você está? Quais são as suas necessidades? Quais são os seus objetivos? Vamos alinhar as nossas necessidades e os nossos objetivos? Vamos crescer juntos? Essa semana eu tive uma reunião com um colaborador que nós temos, ele estava envolvido no processo de compras. E tal, envolvido no processo de compras, e nós estamos indo para uma nova etapa, e aí sentamos para conversar, e eu percebi pelo semblante dele caído, acabou a reunião, eu falei, cara, quer conversar? Quero. E aí ele teve a oportunidade de falar, Danilo, eu vim para o departamento, mas, cara, não estou me adaptando. E aí entra a cultura de liberdade de conversa. Porque é um risco para eles, concorda? Não estou me adaptando. Então tá bom, tchau, Deus te abençoe, segue o teu caminho. Mas entendendo a cultura que nós temos, ele estava dizendo, olha, eu entendo que eu não estou dando
todo o meu potencial nesse departamento. E eu perguntei para ele, legal, aonde você entende que você desenvolveria todo o seu potencial? E ele me disse, não, eu gostaria muito de ir para o e-commerce. No e-commerce é uma área que eu gostaria de me dedicar, eu tenho estudado, tenho lido sobre e tal. Eu falei, ok, vamos fazer um planejamento para isso acontecer. Tenho a vaga, tenho a necessidade, vamos fazer a tentativa e vamos colocar uma outra pessoa no seu lugar. Entramos no processo seletivo. Um excelente colaborador, uma pessoa de confiança que está lá comigo, mas estava insatisfeita, que se eu não tenho tempo para dar feedback, para que ele possa me dar feedback, eu perco. Qualquer outra oportunidade no outro lugar, ele ia embora. A importância de uma cultura onde as pessoas têm liberdade de conversar com você. Um dos detalhes é aí a particularidade, tá? E eu respeito cada um. Por exemplo, na minha empresa, eu almoço no refeitório junto com todo mundo. Eu como a mesma comida que todo mundo come. E eu me sento com eles. E eu procuro, às vezes, até comer em horários distintos para sentar com pessoas distintas durante o horário de almoço. Porque tudo o que você faz, ou tudo o que você deixa de fazer, aprendi com o Leandro no podcast, você está comunicando algo. Tudo o que você faz, ou tudo o que você deixa de fazer, está comunicando algo. Há um conflito entre pessoas. Eu não vou mexer com esse vespeiro não. Isso aí logo, logo se apaga. Você está comunicando algo. Olha, eu não sento com as pessoas, eu não almoço com as pessoas, eu não me relaciono com a minha equipe fora do ambiente de trabalho. Você está comunicando algo. Eu limito esta relação até um determinado local. Você está comunicando algo. Então, tudo que nós fazemos comunica. Não se iluda. As pessoas estão olhando para você. Líder, se você quer ser líder, se você é líder, se tem uma coisa que você vai ter que aprender a lidar, é saber que as pessoas estão olhando para a sua vida como não olham para a vida de ninguém. E que vão te julgar como julgam a ninguém. E que vão falar de você, ok, quer estar em evidência, esse é um dos preços a se pagar. Então não se preocupe também, já tive muitas situações de pessoas que não gostaram da minha liderança e que saíram falando mal da minha liderança. Tive muitas pessoas, nesses anos, vários. Tive conflito com pessoas. Errei. Pedi perdão. Gente, é a vida acontecendo, no ao vivo. Então, entenda, para uma liderança influenciadora, você tem que ser alguém que está disponível. E as pessoas estarão disponíveis para você também. Ok? Avançando. Outro livro muito bom é Essencialismo. Né? Esse livro, ele vai falar sobre essa questão das escolhas que nós fazemos. Um dos grandes problemas de todo líder é o quê? Nós queremos fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Porque nós temos 1 milhão de ideias. Às vezes, nós vamos ter uma reunião com o nosso pastor Edmar é um homem muito criativo, e nós vamos ter uma reunião com ele, em 1 hora de conversa, ele tem 75 ideias. E todas as ideias são boas. E assim, às vezes você vai sentar com pessoas, elas têm 1 milhão de ideias, mas elas não conseguem colocar em prática essas ideias. Não estou falando do nosso pastor, mas estou falando de que nós temos muitas ideias, mas nós temos que entender, eu não sou 100% essencialista, porque tem gente que é muito bom nisso e a pessoa ela foca em uma coisa e acabou. Tudo que está fora disso ela consegue filtrar, mas o essencialismo é necessário. Você tem que saber dizer não. Gerir pessoas é dizer não. Não estou falando para ser um bom líder e para influenciar pessoas, você tem que falar sim o tempo todo e fazer o que todo mundo gostaria que você fizesse. Não é assim que funciona. Líder não consegue suprir as expectativas de todas as pessoas. Você nunca vai conseguir suprir as expectativas de todos. Então vai ter momento que as pessoas vão dizer para você uma ideia maravilhosa, mas você vai ter que dizer para ela, mas este momento
Diante da visão que nós temos da nossa empresa e do macro que está acontecendo, nós não podemos aplicar. É não. Ah, mas olha, eu preciso que seja feito isso. Então, não. Agora precisa fazer isso. Não é agradar todo mundo. Mas, mais uma vez, uma liderança bem posicionada, uma liderança justa, as pessoas admiram o não. Um não bem dado, ele não é motivo de revolta, ele é motivo de admiração. Olha, essa pessoa está focada, essa pessoa ela sabe o que ela quer, ela sabe o que é necessário fazer e ela desenvolve com excelência aquilo que ela está fazendo. Então, para ser líder, você tem que aprender a dizer não e tem que aprender a escolher. Uma das características de liderança é isso. Você tem que escolher algo. Não existe um atleta numa Olimpíada que participa de todos os esportes, de todas as modalidades. Tem um nadador lá que ele é muito bom e ele vai nadar o crawl, costa, peito e etc. Mas esse nadador esquece. Ele não vai conseguir ser o melhor lançador de dardo. Ele é nadador. E nós, como líderes, nós temos as nossas características. E você tem que entender que as pessoas te seguirão pelas características que você tem. E aí, mais uma vez, voltando lá no início, conhecer quem você é, para que você não fique se perdendo no caminho toda hora. O bom líder, ele entende qual é a minha capacidade. Lembra que eu disse para vocês agora há pouco, se você não sabe lidar com pessoas, contrate quem saiba. Porque às vezes você é um excelente criador, você é uma pessoa que tem patentes, que você tem um conhecimento técnico extraordinário, e que isso tem muito potencial, mas você não sabe lidar com pessoas. Então, muito bem, se alie ou contrate pessoas que saibam fazer isso. Então, nós temos que ser essencialistas. Mais uma vez, não sou essencialista por extremo. Não concordo com o essencialismo puro, ok? Eu acredito que nós temos sim que saber lidar com as questões sem ser exclusivamente aqui, mas é necessário saber fazer escolhas e dizer não, ok? Bom, faça. Característica de líder que influencia pessoas. Ele faz. Ele não só fala. Qual é o lugar mais rico que existe na face da terra? São os cemitérios. Nos cemitérios estão cheios de grandes planos, de grandes projetos, maravilhosos planos e projetos, mas que nunca saíram do papel, nunca foram realizados, nunca foram feitos. É necessário fazer. Eu acredito nisso. O mundo é de quem faz. Por fazer, você vai errar, fato. Todo líder erra. Todo líder comete erros. Esquece. Achar que você vai acertar todas as vezes, isso é impossível. A Bíblia já nos diz que nós estamos buscando a estatura do varão perfeito. Nós não a temos. Você vai errar, mas você precisa fazer. Livro muito bom na área, O Poder da Ação. Gosto muito desse livro, porque vai nos ensinar de que quem faz é que as coisas realmente acontecem. Nós sabemos de excelentes empreendedores que não têm nenhuma formação acadêmica. E sabemos de muitas pessoas que têm muitas formações acadêmicas, mas não conseguiram realizar nada. Não sou contra, pelo contrário, sou muito a favor, é necessário. Quanto mais conhecimento técnico você tem, mais longe você vai chegar, fato. Me arrependo de não ter tido esse tempo. Gostaria de ter tido, já tenho instruído meu filho. Meu filho, já o discurso dele é: pai, vovô não estudou e teve uma empresa que vendeu para mais de 30 países. Meu bisavô, o seu pai, meu avô,
tem lá 100 colaboradores, também nunca estudou. O senhor também nunca estudou. Eu falei, filho, está na hora de quebrar essa maldição. Está na hora de nós mudar essa história, é com você, meu filho. Então você vai estudar. Eu digo para o meu filho que ele não vai trabalhar comigo até quando ele fizer a faculdade e tiver o seu primeiro emprego. Depois do primeiro emprego da faculdade, se ele quiser trabalhar comigo, aí ele pode vir. Do contrário, eu quero que ele escolha o seu caminho. E eu quero que ele tenha experiência fora. Porque eu não tive isso. Isso me faz falta. Então eu tenho com ele esse combinado. E eu fico para ele. Esses dias ele queria uma viagem missionária, pastor. Lá para o Piauí. Né? E para ele isso tudo é fácil. Pai, quero uma viagem missionária no Piauí. Que bênção, maravilhoso. Eu falei, que bênção, filho. Glória a Deus, como é que você vai pagar? Eu falei, pai, como que eu vou pagar? O senhor que vai pagar. Eu falei, então, você está começando a ficar mais velho, cara. Você precisa começar a entender o valor das coisas. Então vamos lá, eu te dou a passagem aérea, ó, ofertei na tua vida. Agora tem lá os custos lá, eram R$1.500. Você tem que dar um jeito nesses R$1.500, filho. Como é que você vai fazer? Então, não sei. Eu falei, então, ora, começa a pedir aí. Aí você vai me pedindo aconselhamento no meio do caminho. E aí ele decidiu vender trufa. E aí ele começou a vender trufa. Né? Aí eu ajudei ele lá a fazer as planilhas do Excel, para controle e tal, não sei o quê. E aí, num dia, na escola, ele vendeu 100 trufas. Na escola. Aí o pessoal da cantina foi lá na diretoria, ó, tem um menino vendendo trufa demais, a nossa venda caiu, proibiram ele de vender trufa na escola. Eu falei, tá vendo, filho, isso é a vida do empreendedor. A gente já começa os problemas. Bem-vindo à realidade da vida. Ele falou assim, então não vou mais poder vender trufa na escola. Eu falei, e aí, o que você vai fazer? Pô, pai, mas trufa está dando uma grana boa. Eu falei, então, e aí, o que você vai fazer? A escola te proibiu de vender lá dentro e lá fora. Você pode vender lá fora? Não sei, eu vou perguntar, então vai lá e pergunta. A escola falou, não, da porta para fora, nós não temos mais o que fazer. Então estava lá meu filho na porta da escola com a bolsinha térmica, todo dia querendo chegar mais cedo para vender e todo dia no final do dia para vender. Levantou R$1.200. Faltava 300. Né? E, gente, um negócio, vocês deu para ver pelo porte físico, que eu gosto de um docinho. E aí ele chegava com a sacola de trufa. Ele chegava com a sacola de trufa e falava assim, e aí, mano, me dá uma trufa aí. R$2,50, pai. Falei, pô, velho, R$2,50? Faz pelo menos o preço de custo para mim aí, R$1,50. Não, pai, R$2,50. Para mim comprar a trufa dele eu tinha que pagar. Eu falava, estou dando 10 adiantado, estou com 3 de crédito. E aí ele começou a vender, levantou 1.200. Ele falou, pai, está chegando a viagem, levantei 1.200. E agora? Eu falei, dá os seus pulos. Aí ele foi no Instagram dele, gente, estou querendo fazer uma viagem missionária e tal. Vendi minhas trufas, segue aqui, porque ele já foi divulgando no Instagram dele as trufas, as barras de chocolate que ele começou a vender. Eu falei, diversifica, velho, está todo mundo já enjoado das suas trufas, começa a fazer um negocinho diferente. Tal. E aí, postou lá. E aí meu pai viu a postagem dele, ligou. Vou, né? Ligou. Gabriel, não fala pro seu pai. Quanto que está faltando? Falou, pai, vou, está faltando 300. Falou, tá bom, pode ir que eu dou. Aí, pai, recebi uma oferta de quem? Não posso contar. É oferta é pessoal, eu não posso contar de quem é a oferta. Falei, foi do seu avô, ou da sua avó, ou das suas tias. Foi um deles. E aí, ele conseguiu, daí o meu pai disse, olha, tá bom, e tem mais alguém precisando lá na igreja? Falou, ô vô, tem um menino que gostaria de ir, não tem? Então, eu pago a dele também. Meu pai ofertou de mais um rapaz e foram os 2 adolescentes lá para o Piauí. Foi maravilhoso. Foi lá no Piauí, nesse calorzão. Acostumado com ar-condicionado, uma delícia. Pensa, derreteu, voltou um mel. Pai, que benção, eu nem sabia que o ar-condicionado era tão bom assim. Falei, então, filho, essa é a realidade da vida, você não sabe como é que funciona. Então, nós somos líderes e temos que ensinar a fazer. Porque, mais uma vez, a vida é de quem faz. Ah, mas eu quero, poxa, meu filho vai se humilhar, vender trufa. Se humilhar, trabalhar, você está ensinando. É para isso que nós estamos aqui. Eu e minha esposa, nós sempre conversamos sobre isso. Filho é como flecha na mão do arqueiro. Filho está sendo criado para ser enviado. Não fique colocando o teu filho sob uma proteção. Eu reclamava do meu pai. Meu pai acho que pesou um pouquinho, com 12 anos, gente, foi demais, né? Foi trabalho, né? Foi escravo infantil, né? Falei para ele, se eu denunciar o senhor toma uns anos de cadeia. Mas me ajudou muito. Eu olho para alguns dos meus amigos da mesma época
E eles não experimentam o que eu experimento hoje. E aí, com meu filho, eu tenho buscado o equilíbrio um pouco disso. Mas o mundo é de quem faz. E a última parte, para nós encerrarmos, está dando 1 hora. Ser líder não é fácil. Tinha um consultor que ele tinha essa frase. E ele me dizia sempre o seguinte: Danilo, não é fácil, né? Porque se fosse fácil, qualquer um fazia. Ser empreendedor, ser empresário, fazer algo, ser um líder de um departamento, não é fácil. É muito difícil, porque qualquer um faria. Agora, o que você precisa nesse processo? De maturidade. E aí vai a indicação de mais um livro que está ali, Fora do Alcance das Crianças. Um livro maravilhoso, né, do Drummond Lacerda, que infelizmente nós o perdemos, né, na pandemia. Maravilhoso. Um livro sobre maturidade. Na minha opinião, todo cristão deveria ler este livro. Maravilhoso para entender, né, quem nós somos no reino de Deus e como nós devemos aprender a nos posicionar diante das situações da vida. Então, gente, não é um caminho fácil. Não é para qualquer um. Mas se você se dispôs, continua, persista, insista. Teve uma coisa que eu aprendi com meu pai, não por palavras, mas pelas atitudes. Não existe alternativa de desistir. A alternativa de desistir, ela não deve existir. Quando nós vamos participar de algum aconselhamento de casal e etc., a primeira conversa que eu tenho, eu falo, nós podemos conversar, estamos dispostos a ajudar vocês a ter um bate-papo, mas eu quero dizer uma coisa: não existe a opção do divórcio e de desistir. Se vocês quiserem ter aconselhamento conosco, esperando que nós vamos validar a desistência de vocês como casal, não podemos nem avançar nessa conversa, porque nós não vamos conseguir ajudar vocês. Agora, se vocês estiverem dispostos a entrar num processo onde desistir não é uma opção, então nós vamos avançar. E assim é no empreendedorismo. Você não pode desistir. Uma vez, um dos jovens da nossa igreja foi até a empresa, falou, pastor, preciso ter um papo com você, né? E aí, vendo muitos influenciadores da internet, né, que hoje tudo é fácil, tudo é rápido, tudo acontece hoje, amanhã, quer ganhar R$5.000 amanhã, trabalhando 30 minutos por dia, né? Então tem essas coisas, e a gente sabe que isso não existe e não é real. E aí ele sentou na frente da minha mesa e falou assim, pastor, qual foi o pulo do gato? Eu falei, o pulo do gato tem quase 25 anos. Eu faço o que eu faço por muitos anos, com muita resiliência, com muitas dificuldades. Pensei em desistir várias vezes, pensei em abandonar várias vezes. Muitos conflitos na minha casa, muitos conflitos na empresa, muitas coisas. Mas decidi permanecer. Então eu acredito que o mundo é de quem faz e de quem faz por um bom tempo. Então não existe segredo. Tá? Tem gente que eu queria ouvir algo que, olha, vai ser o segredo. Para mim o segredo é faça e de forma contínua. Você vai obter o sucesso em nome de Jesus. Amém? Então, para encerrar, quero agradecer. Tem ali o meu contato, estou à disposição de qualquer dúvida. Pastor, o senhor já tem essa apresentação, se quiser disponibilizar no grupo, está disponível para vocês verem os nomes dos livros e etc. Então eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus estar com os irmãos. Amém?